Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa live de oração Convergência, onde nós convergimos para um único propósito, que é adorar o Senhor Deus e exaltá-lo de todas as maneiras, com a arte, né, através do louvor, com a oração das meninas agora estradas, e também assim, desta forma, refletindo e meditando na sua palavra. Eu estou vendo que está todo mundo aqui me dando boa noite, eu não vou ser mal educado e vou dar boa noite para todas vocês aí, pessoas queridas, pessoas especiais. Elzinha, saudade de você, viu, Elzinha? Vem nos visitar, viu? Quero te dar um abraço aí, venha à nossa igreja. Seja bem-vinda aqui também, a Aline. Olha, quanto tempo que eu não vejo a Aline, eu só vejo a fotinho dela no Facebook. Saudades de você também, Aline. Venha nos visitar. Você será muito bem-vinda. Olha, a Graça está por aqui também. A Graça eu não tenho saudade porque eu vi ela nesse domingo, então eu estou feliz aqui em vê-la também aqui presente. Que Deus abençoe Célia, que Deus abençoe Denilde, que Deus abençoe as meninas, a Cleidinha, né, também a Mari. Todos vocês são pessoas preciosas, são bênçãos na minha vida, e por isso que eu louvo a Deus por cada uma e por cada um que está aqui de fato presente comigo, né? Bom, estamos falando um pouquinho sobre idolatria e sobre deuses modernos, né? Na última semana falamos um pouquinho sobre Jacó e Lia. E hoje eu queria estar conversando um pouquinho com vocês, na verdade um pouquinho mais, né, sobre Jacó. Eu acho que a história de Jacó, ela tem muitas nuances, muitos meandros, né, para a gente de fato continuar pensando um pouco sobre a idolatria que todos nós vivemos e passamos, né? David Clarkson, né, um filósofo, ele diz algo interessante aqui sobre a idolatria, né? Se pensarmos em nossas almas como uma casa, os ídolos estarão colocados em cada cômodo, em cada canto. Já pensou? Ou você já até imaginou isso já, que nós preferimos a nossa sabedoria, nossos pensamentos, a nossa inteligência à sabedoria de Deus? Nós preferimos os nossos próprios desejos do que comparado à vontade de Deus? Nós preferimos proteger a nossa reputação a honrar a Deus? Eu gosto muito da frase do João Calvino, que diz o seguinte, que o coração do homem é definitivamente uma fábrica de ídolos, né? E quando eu fico falando das questões, né, das trocas, né, de preferir o nosso intelecto e a nossa inteligência do que a sabedoria de Deus, ao escolher os nossos desejos, a vontade de Deus, a escolher a nossa própria reputação, a proteger a nossa reputação, a proteger a honra de Deus, eu fico te perguntando, será que há alguma esperança? Há esperança, talvez, aí para esse Brasil, para esse mundo, gente? Eu posso dizer que sim. Se começarmos a perceber que ídolos não podem simplesmente serem removidos. Eles precisam ser substituídos. E quando eu digo ser substituídos, né, ser tomados, pegar uma coisa aqui, colocar em outro, é ser substituídos por Deus. Precisamos de um encontro verdadeiro com Deus, assim como Jacó teve em Gênesis 32. Eu não vou conseguir ler aqui todo o capítulo de Gênesis 32, né? Mas eu quero te recordar, talvez, de algumas mensagens, algumas ações que aconteceram nos capítulos anteriores, já que Gênesis 32 é um pouquinho longo, né? Na semana passada, conversamos um pouquinho sobre o casamento de Jacó com Lia e Raquel, né? E falamos um pouquinho sobre a idolatria do Deus amor. Se você perdeu, eu te convido a assistir, a acessar aqui a nossa página no Facebook, assista aí a nossa mensagem da terça passada, porque ela foi extremamente profunda, ela foi interessantíssima, e conversamos um pouquinho sobre a idolatria da paixão. Pessoas que são bonitas, elas vivem essa idolatria da paixão e do amor. Se você ficou curioso, eu te recomendo assistir. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a idolatria que Jacó está vivendo. Jacó havia fugido para um país distante. E apesar de todas as dificuldades, né, ele havia prosperado lá, ele havia prosperado bastante. Ainda assim, o seu tio Labão e seus primos se ressentiam e sentiam inveja de Jacó. Você vai ver isso muito no capítulo 31 de Gênesis, né? E ao invés de partir para um terrível conflito, né, Jacó, então, sabiamente, ele decidiu voltar de Natal.
junto então com a sua numerosa família, né? E todos os seus servos e herdeiros. O autor de Gênesis, né? Ele oferece uma narrativa paralela, curta, mas bem significativa sobre Raquel, a esposa de Jacó, né? Que quando partiu, roubou os ídolos domésticos de seu pai. Isso está escrito em Gênesis 31:19. Eu vou ler o versículo para você se recordar aqui, tá bom? Gênesis 31:19. Não precisa abrir sua Bíblia, mas eu quero que você só acompanhe essa passagem que é interessante. Olha só, quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosquiando suas ovelhas, e Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam ao seu pai e os levou consigo. A pergunta, talvez, que realmente a gente tenha que fazer aqui é por que ela fez isso? Por que ela roubou um ídolo na casa do pai, né? Ela não temia a Deus? Por que ela fez isso? A família de Jacó não era uma família temente a Deus? Por que roubou, né? Ficar com o ídolo do lar representava ficar com toda a propriedade do pai quando ele morresse. Sabia disso? Naquele período, né, há mais de 4.000 anos atrás, então aqui pensando, né, vamos pensar, mais de 3.000 anos atrás, nesse momento, quem roubava o ídolo do lar tinha autoridade para ficar com todas as propriedades do pai. Como se fosse uma prova, como se fosse um certificado, uma anuência, sabe? Uma garantia do testamento. Uma espécie de apólice de seguro, entende? Um seguro espiritual aí. E olha só que interessante, agora parece que tudo faz mais sentido também. Talvez, né, pensava Raquel, o Senhor iria ajudá-la na próxima vez que ela estivesse com problemas, assim como parecia ajudar Lia. Se não, ela poderia então invocar os deuses antigos para ficar com as propriedades do pai. Perceba, olha só como a falta de confiança, ela é um problema. Ela roubou do pai só para ter a certeza que se Deus falhasse, né, se desse alguma coisa, a gente dá um jeitinho, a gente fica com os deuses antigos e fica com a propriedade do meu pai. Olha só, a família que deveria trazer a salvação do Senhor, no futuro estava profundamente equivocada e precisando de graça. Não se esqueça que Jacó é Israel, né? E olha só, essa família totalmente desvirtuada, uma família totalmente incorreta, errada, sua esposa roubando o ídolo do pai. Olha que confusão, gente, que está acontecendo aqui nesses primeiros momentos do Gênesis, né? E Jacó, né, partiu então para sua terra natal, com toda a família, seus bens, e quando chegou perto, ele recebeu uma notícia alarmante. Em Gênesis 32:6 diz assim: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Lembra da história de Jacó e Esaú? A briga dos gêmeos, né? Porque Jacó e Esaú eram gêmeos. E Jacó roubou a bênção do seu irmão Esaú, né? E por isso que ele fugiu para morar com o tio. A gente conversou um pouco isso sobre na terça-feira passada, né? Então, esses gêmeos brigaram e se dividiram. Então, Jacó acabou ficando com o tio, e Esaú, né, o irmão, né, mas vamos pensar assim, que realmente é o gêmeo, né, de Jacó, acabou ficando, então, assim, sem a bênção dos pais, porque ele foi, então, usurpado, ele foi enganado pela mãe e por Jacó, né. E aí, então, há um momento, parece que, de vingança, né, Esaú tá vindo no encontro do irmão, mas pra realmente acabar com ele, com 400 homens. Imagina a cabeça de Jacó. É meu fim, vai ser o fim da minha família, eles vão me destruir. E aí os maiores medos de Jacó, então, começaram a se tornar realidade. Por qual outro motivo Esaú estaria vindo para cá com um pequeno exército para não se atacar-me? E aí, então, começou a orar, ele ficou desesperado, Jacó. Pensa você, brigou com uma pessoa, e você, não sei, traiu uma pessoa, ou você foi traído, e assim você descobre que essa pessoa está vindo em sua direção, gente, começa um desespero, você começa a suar, você começa a ficar com aquelas pizzas debaixo do braço, porque você começa a perceber que não tem mais jeito, ele está vindo, então Jacó estava nessa situação, nesse clima, e aí ele começou a fazer o quê? Primeiro orou a Deus, pediu ajuda a Deus, falou, meu Deus, ai, meu irmão, aquele que eu pisei na bola com ele, Deus tem misericórdia de mim. E aí, Jacó foi esperto, Jacó ele é cheio de... Acho que Jacó era brasileiro, sabia? Ele tinha o seu jeitinho. Jacó não era israelita, ele era brasileiro, porque ele pegou e enviou, sabe o quê? Um enorme rebanho para Esaú. Ele tinha muitos rebanhos, Jacó, né? Ele enriqueceu muito
na terra de Labão. E aí ele pegou, então mandou praticamente um zoológico para Esaú, né? Mandou cabra, mandou ovelha, deu presente para ele, e começou a dar presente para Esaú para ver se apaziguava um pouquinho a ira dele, né? E em seguida, olha só o que Jacó fez. Ele primeiro orou, enviou um enorme rebanho, e aí depois ele dividiu a sua família e a sua caravana em dois, pensando que se Esaú então atacasse, uma das metades teria tempo de escapar. É o que Gênesis 32:7 fala. E depois de todos esses preparativos, né? Orou, pediu a Deus, oh meu Deus, me perdoa, falei com meu irmão, pisei na bola, ele vai me matar. Depois, mandei presente para ver se ele acalma o coração. Aí, depois, dividiu a família, mandou a esposa para lá, com os filhos para cá, e eu vou para lá para ver se pelo menos ele não mata todo mundo. E aí, então, ele realmente começou, depois de todos esses preparativos, né? Jacó sentou e passou a noite sozinho. E essa parte que é interessante, né? Muito interessante essa parte. Era que eu queria falar muito com vocês, né? Na cabeça de Jacó, o dia seguinte, né, seria então o ápice da sua vida, seria o clímax, sabe aquele, o dia D, aquele dia onde vai ter, de fato, aquele marco. Toda a sua vida ele havia brigado com Esaú. No ventre da mãe, os gêmeos se empurravam. Enquanto cresciam, Jacó brigava com Esaú pelo favorecimento e pelo amor do seu pai, e também pela honra, pela liderança da família. E sempre o pai, né, Isaac, constantemente favorecia Esaú. E para um filho, poucas coisas machucam mais que isso, não é verdade? Ser favorecido, não ser o queridinho da família, né? Como isso machuca, né? Não ser amado pelos pais, né? E finalmente chegou o dia em que Isaac daria a Esaú a bênção ritual que acompanhava o seu direito de progenitura, a divisão dos bens, porque todo primogênito, né, por mais que seja gêmeos, quem nasceu primeiro era o primogênito. E todo primogênito recebia então a bênção, recebia a divisão dos bens, ficava com parte das coisas da família. E aí Jacó se disfarçou de Esaú e fez seu pai quase cego de tolo, o suficiente para que ele pronunciasse a bênção, então fugiu. É assim que aconteceu a história, se você não se lembra, né? Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, ele jurou matar Jacó, e Jacó fugiu para o exílio para salvar a própria vida, né? E aí que tá. Jacó, ele tinha um fundamento para ter roubado a bênção, sabe? Por que ele roubou a bênção? Tudo que Jacó conseguiu foi uma afirmação cerimonial. E por que ele perdeu tanto tempo para ganhar tão pouco? Eu também penso que Jacó, mesmo sob um falso pretexto, né, ele queria ouvir do seu pai: eu me alegro em ti mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu suspeito que Jacó queria ouvir isso do pai. Porque todo ser humano, todo mundo precisa ser abençoado. Todo mundo quer uma bênção, não é verdade? Todos nós procuramos, em outras palavras, afirmação. Todos nós queremos ser aceitos. Todos nós queremos ser amados. Todos nós queremos ser queridos. Todos nós precisamos da garantia do nosso valor único, que é pronunciado por alguém. Todo mundo precisa, todo mundo quer isso, todo mundo deseja isso, todo mundo anseia por isso. E Jacó não era diferente. Ele queria ser abençoado pelo pai. O amor e a admiração daqueles que mais amamos e admiramos está acima de qualquer prêmio. Todos nós procuramos essa admiração profunda em nossos pais, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso parceiro, com o nosso companheiro. A vida de Jacó havia sido um longo combate para conseguir uma bênção. Ele havia lutado com Esaú para ouvir da boca do seu pai a bênção. Ele havia lutado com Labão, seu tio, para encontrar no rosto de Raquel o amor, uma aceitação, eu te amo, eu quero você. E ele continuava vazio e necessitado, gente. Jacó lutava para conseguir ser amado e ser aceito.
E agora Esaú estava seguindo o seu caminho. O homem que havia mantido Jacó longe do amor de seu pai, de sua herança, de seu destino, da sua felicidade, estava vindo com um exército de 400 homens e amanhã seria a última batalha. Não era de se surpreender, então, que Jacó, quisesse passar a sua última noite sozinho, pensando, se preparando para o dia final do seu juízo. E aí, em Gênesis 32, a partir do versículo 24, acontece uma coisa interessante. Acontece uma luta, uma briga, uma batalha. E eu quero ler rapidamente esse trecho com você. Com isso, no versículo 24, diz assim: Jacó ficou sozinho no acampamento, e veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia vencer, porque Jacó estava lutando arduamente, Jacó estava lutando, mas lutando porque ele queria a bênção, ele lutava porque ele queria essas coisas. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. E o homem perguntou: qual é o seu nome? E Jacó, ele respondeu. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, e de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. E ele: por que você quer saber meu nome? Replicou. E abençoou Jacó ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, no entanto, minha vida foi poupada. E o sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Olha que passagem linda. Esse toque, uma pancadinha, que a gente vê aqui, contato bem leve, ou seja, foi de um tom de misericórdia, esse homem que a gente vai vendo que luta com Jacó, o lutador mal tocou a coxa de Jacó com o dedo e ela instantaneamente se deslocou, tornando incapacitado. Mas perceba como é interessante, Jacó estava segurando com todas as suas forças, estava segurando com todas as suas forças. Por quê? Porque ele queria a bênção. Ele fala: eu não vou te deixar até que me abençoe. As palavras dele, de Jacó, poderiam ser ampliadas aqui, e falar assim: que idiota que eu fui, que bobo que eu fui. Aqui está o que eu estava procurando a minha vida inteira. A bênção de Deus, o amor de Deus. Eu busquei esse amor na aprovação do meu pai. Busquei esse amor na aprovação da beleza da minha esposa de Raquel. Mas estava em você. Agora eu não vou deixar você ir até que me abençoe. Nada mais importa. Eu não me importo se morrer no processo, porque se eu não tenho a bênção de Deus, eu não tenho nada. Nada mais vai me importar. E Deus ali o abençoou ali mesmo. A bênção na Bíblia é sempre verbal. Então Deus deve ter falado palavras no coração de Jacó. Seria da mesma forma como Deus fala para Cristo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Jacó havia ficado coxo para sempre, mas ainda assim, para sempre ele ficou realizado. Ele havia sido humilhado, mas encorajado ao mesmo tempo. Jacó ganhou. Deus disse: você lutou com Deus e venceu. Ele havia sido vitorioso porque ele não fugiu e, em vez disso, se segurou nele. E logo depois, Jacó se encontrou com Esaú e seu exército, e para seu alívio, soube que Esaú estava vindo para encontrá-lo em paz e para saudá-lo de volta para casa. Aquela rixa, aquela discussão de irmãos havia terminado. Isso é muito interessante, é muito bonito, meus irmãos? Essa história é muito bela. Quem lê a vida de Jacó deve ficar perplexo neste ponto, porque em nenhum episódio da vida de Jacó ele sai como um herói. Continuamente ele age de forma tola, desonesta, como um usurpador. Ele não parece merecer nenhuma bênção de Deus. E por quê? Se Deus é santo e justo, foi gracioso com Jacó. Porque ele fingira franqueza para não matá-lo.
Por quê? Ele daria pistas sobre quem ele era. Por que Deus fez tamanha misericórdia com Jacó? Porque Cristo nos redimiu. Porque Deus nos redime dessa nossa vida de bênçãos, dessas vidas de maldição e de derrota. Cristo nos absorveu das nossas maldições, das nossas fraquezas. As Escrituras já dizem, maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. E foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e, ao mesmo tempo, deu fim à maldição. E agora, por causa disso, está tudo resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu e para quem é gentil. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito que está em nós, está conosco, exatamente como Abraão creu e como Jacó creu. Às vezes nós buscamos o amor e o reconhecimento de pessoas que de fato não vão gerar o amor que somente Deus vai te dar. Às vezes nós buscamos esse reconhecimento nos pais que de fato são falhos. Às vezes buscamos esse reconhecimento no nosso amor da nossa vida, na nossa esposa, no nosso marido, que são falhos. Mas aqui vemos que na história de Jacó, ele finalmente encontrou quem de fato é que vai gerar a bênção na sua vida. É somente Deus. É por isso que quando nós nos encontrarmos com Deus, devemos viver esse mesmo espírito de Jacó e abraçá-lo, abraçar a Deus, até que de fato nós reconheçamos e nós recebamos a bênção dele. Eu te pergunto, você tem vivido talvez esse anseio e essa idolatria pelo desejo de ser abençoado e ser querido? Eu não sei você, mas existem muitos filhos que têm esse espírito de orfandade. Filhos e filhas que não se sentem amados ou não se sentem queridos, ou mesmo se sentem traídos pelas posições e pelo desejo do pai. Nessa noite eu quero te dizer que você não deve buscar o amor dos seus pais, mas você deve buscar o amor em Deus. É esse o amor perfeito que vai te abraçar e vai te trazer de fato dignidade. É somente esse amor que vai te transformar e vai te fazer te reconhecer como um filho. Pois o nosso espírito de orfandade, de pessoas que talvez não sejam amados tão dignamente pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo marido, nós encontraremos esse verdadeiro e esse intenso amor na cruz de Cristo, prostrado diante dele. É somente em Jesus que nós iremos encontrar de fato esse tremendo e verdadeiro amor. E por isso que eu te convido, se você tem esse sentimento, essa dor no teu coração, esse vazio, essa angústia, assim como Jacó viveu, eu te convido hoje a abraçar a Deus e não soltá-lo até que a bênção venha sobre a tua vida. Abrace a Deus e diga, Pai, eu só quero a Ti, eu não vou te soltar porque eu preciso ouvir de Ti que eu sou um filho amado, que eu sou uma filha amada. Pai, me mostre o Teu amor, vem sobre mim, Pai, por favor. Porque eu estou cansado de viver decepções amorosas, eu estou cansado de ser uma ovelhinha negra na minha família, eu estou cansado de ser o patinho feio, eu estou cansado de não receber a bênção, Pai querido, porque eu estou procurando no lugar errado. Pai, eu só me sinto amado em Ti, e por isso, meu Deus, eu só vou sair de Ti quando o Senhor falar que eu sou um filho e uma filha amada. Essa mensagem é para você que tem o coração rasgado e mutilado pela dor da família que não te amou, pela dor daqueles que se esqueceram de você, pela dor daqueles que te deixaram e não te levaram, pela dor daqueles que não te aguardaram. E eu não estou falando que você é santinho, não, viu? Eu estou falando que a cruz de Cristo, ela prova que o amor de Deus vem sobre justos e injustos, vem sobre nós, pecadores. A mensagem é para nós que somos falhos. E é por isso que eu te convido a viver essa experiência de Deus, somente nele e com ele. 1 Coríntios 1:25 diz assim, que a sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus, pois quando somos fracos, é que em Deus somos fortes e preparados. Por isso eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar, eu quero de fato falar que você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Por mais que você não encontre um tremendo e real amor onde você vive, nas suas relações, na sua paternalidade, na sua maternalidade, na sua irmandade, eu falo para você com
toda certeza, esse amor que você busca, você vai encontrar em Cristo, somente nele. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos por todo o santo amor que o Senhor nos concede, por todo e poderoso amor que só o Senhor pode nos dar, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai querido, por abraçar os nossos corações que vivem esse espírito de orfandade, que às vezes, pelas falhas dos nossos queridos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais, assim como Jacó viveu, nós não reconhecemos esse tremendo amor que não se compara a Ti, ó Pai. Pai amado, nos abraça e nos ame, ó Pai amado. Nos conceda as palavras que todo homem, toda mulher deseja receber. Eu sou um filho amado. Eu sou uma filha amada. Eu sou querido. Eu sou querida por Deus. E por isso eu te louvo, ó Pai. Por isso eu te agradeço. Por isso eu te amo. Porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. No santo nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém.